Miguel acordou sobressaltado com o toque do telefone, o coração disparado como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. Era a mãe, gritando do outro lado da linha, sua voz entrecortada por soluços: "O que você fez, filho?" Todo o bairro estava batendo na minha porta. Horas antes, na transmissão ao vivo de um debate nacional sobre direitos LGBT em Portugal, Miguel havia-se levantado da plateia e declarado publicamente sua orientação sexual, revelando uma verdade que guardara por anos, e agora as redes sociais fervilhavam com vídeos virais dele, transformando uma confissão pessoal em um escândalo familiar. Ele desligou o telefone, o peito apertado, e olhou para o apartamento vazio em Lisboa, onde morava sozinho há 3 anos. A mãe, Dona Maria, sempre orgulhosa de seu único filho, espalhara pela vizinhança de Braga que Miguel estudava no estrangeiro, uma mentira conveniente para explicar sua ausência e evitar perguntas incômodas. Mas a verdade era outra: ele fugira para a capital para viver livremente, longe dos olhares conservadores da pequena cidade do norte. Aos 28 anos, Miguel era um professor de história em uma escola secundária, apaixonado por ensinar sobre as revoluções sociais do passado, mas preso em sua própria revolução interna. Tudo começara anos antes, quando Miguel ainda era adolescente. Em Braga, uma cidade católica e tradicional, ele cresceu sob a sombra de um pai ausente, que abandonara a família quando Miguel tinha 10 anos. Dona Maria, uma costureira dedicada, criara-o sozinha, instilando valores de honra, família e discrição. "Nunca dê motivos para falarem de nós", ela repetia, enquanto costurava vestidos para as festas locais. Miguel, bom aluno e obediente, escondia seus sentimentos por meninos da escola, fingindo interesse em garotas para não decepcioná-la. Mas o peso da mentira crescia, como uma bola de neve descendo uma montanha. Na Universidade em Coimbra, Miguel encontrou liberdade pela primeira vez. Lá, conheceu João, um estudante de direito de 32 anos agora, mas na época com 24, barba curta e um sorriso que iluminava as salas de aula. João era de uma família liberal de Lisboa, assumido abertamente, e sua confiança atraía Miguel como um imã. Eles se aproximaram em um grupo de estudos sobre direitos humanos, e uma amizade evoluiu para algo mais profundo. Noites de conversas sobre política e sociedade terminavam em beijos roubados nos dormitórios, mas Miguel sempre recuava, aterrorizado com a ideia de ser descoberto. "Por que você se esconde tanto?", João perguntava, frustrado, enquanto caminhavam pelos jardins da universidade. Miguel respondia com evasivas, falando sobre a mãe, sobre Braga, sobre o medo de perder tudo. "Em Portugal, as leis mudaram, mas as mentes não", ele dizia, referindo-se ao casamento igualitário aprovado em 2010, mas ignorado por muitos no interior conservador. João insistia: "Você precisa ser você mesmo, Miguel. Senão, vai se destruir por dentro." Após a formatura, Miguel voltou para Braga por um tempo, aceitando um emprego temporário como professor substituto. A mãe o recebia com orgulho, mas as perguntas sobre namoradas surgiam em cada jantar. "Quando vai-me dar netos?", ela brincava, mas com um tom sério por trás. Miguel mentia, inventando histórias sobre garotas imaginárias, enquanto secretamente trocava mensagens com João, que se mudara para Lisboa para trabalhar em um escritório de advocacia especializado em direitos civis. A pressão aumentou quando Dona Maria arranjou um encontro às cegas com a filha de uma amiga. Miguel compareceu, mas passou a noite distraído, pensando em João. No dia seguinte, discutiu com a mãe: "Eu não quero isso, mãe. Deixe-me viver minha vida." Ela chorou, acusando-o de ingratidão. "Depois de tudo que fiz por você, é assim que retribui." Miguel, sufocado, decidiu partir para Lisboa, alegando uma oportunidade de emprego melhor. Dona Maria, para salvar as aparências, contou aos vizinhos que ele estudava no estrangeiro, talvez na Espanha ou França. "Meu filho é brilhante", ela gabava-se nas feiras locais. Em Lisboa, Miguel e João reataram o relacionamento. Viviam momentos felizes, passeios pelo bairro Alto, jantares em restaurantes escondidos, discussões apaixonadas sobre o futuro de Portugal. João pressionava por mais compromisso: "Vamos morar juntos. Assuma para sua família." Mas Miguel hesitava, temendo a reação da mãe. Ela não aguentaria, ele dizia. Braga não é Lisboa. Lá, ser gay ainda é visto como uma doença ou um pecado. A tensão interna de Miguel crescia. No trabalho, ele via alunos lidando com bullying por orientação sexual, e se sentia hipócrita por não ser um exemplo. Participava de debates online anonimamente, mas nunca publicamente. João, envolvido em ativismo, o convidava para eventos: "Venha ao PRID, Miguel. É libertador." Ele ia, mas ficava nas sombras, observando de longe. Então veio o debate na TV. Um programa popular discutia a adoção por casais do mesmo sexo, um tema quente após uma lei recente. João foi convidado como painelista, defendendo os direitos. Miguel, no público, planejava apenas apoiar em silêncio.
Mas quando um conservador no painel atacou, isso destrói a família tradicional portuguesa, algo quebrou dentro dele. Ele se levantou, microfone em mãos, e disse: eu sou gay, e mereço uma família como qualquer um. Minha mãe me criou sozinho, e ela é minha família. Mas eu escondi isso por medo de gente como você. O estúdio ficou em silêncio, depois aplausos misturados com vaias. João olhou para ele, orgulhoso e surpreso. Mas Miguel, tremendo, sabia que o inferno viria. E veio, com o telefonema da mãe. Agora, sozinho no apartamento, ele se perguntava se valer a pena. O preço da verdade era alto, a família, a reputação, talvez o emprego. Mas pela primeira vez, ele se sentia livre, mesmo que o mundo desabasse ao seu redor. No dia seguinte, o telefone de Miguel não parava de tocar. Jornalistas, amigos distantes, até parentes que não via há anos. As redes sociais explodiam, hashtags como Miguel Corajoso e Traical Familiar trending no Twitter português. Ele desligou o celular, mas o peso da exposição o esmagava. João chegou ao apartamento com café e um abraço apertado. Você foi incrível ontem, disse, beijando sua testa. Mas e agora? Sua mãe. Miguel contou sobre a ligação histérica de Dona Maria. Ela disse que os vizinhos estão fofocando, que a igreja a olha torto. Ela mentiu por mim, João, e eu a expus. João, sempre racional, respondeu: ela mentiu por ela mesma, para manter as aparências. Você tem 28 anos, Miguel. Não pode viver na sombra eternamente. Mas Miguel sentia culpa, como se tivesse traído a mulher que sacrificara tudo por ele. Decidiu voltar a Braga no trem da tarde. A viagem de 3 horas foi um tormento, paisagens de vinhedos e colinas passando enquanto ele repassava cenários na mente. E se a mãe o rejeitasse? E se o bairro inteiro o condenasse? Em Portugal, apesar das leis progressistas, o norte católico ainda resistia. Chegando à estação, pegou um táxi para a casa modesta onde crescera, uma rua estreita com casas antigas e varandas floridas. Dona Maria abriu a porta, olhos vermelhos e inchados. Entre antes que alguém veja, sussurrou, puxando-o para dentro. A sala cheirava a bolo recém-assado, mas o ar estava pesado. Ela se sentou à mesa da cozinha, mãos trêmulas. Porquê, Miguel? Porquê na TV? Podia ter-me dito em particular. Ele se ajoelhou ao seu lado. Mãe, eu tentei esconder, mas não aguentava mais. Eu amo um homem, João. Ele me faz feliz. Ela recuou como se queimada. Um homem. Isso é pecado, filho. O padre diz que é contra a natureza. Miguel argumentou, falando sobre amor, sobre direitos, sobre como a sociedade mudava. Portugal permite casamento gay há anos. Porque eu não posso ser feliz? Dona Maria chorou, e eu? O que digo aos vizinhos? Que meu filho é assim. Eles pensam que você estuda fora. Agora, sou a mentirosa. A discussão durou horas, vozes elevadas e quando na casa vazia. Miguel revelou tudo, a universidade, João, a vida dupla. Dona Maria alternava entre raiva e tristeza. Seu pai nos abandonou, e agora você me abandona assim. Ele negou, não abandonei. Quero você na minha vida, mas como eu sou de verdade. Ela o mandou embora, vá embora. Preciso pensar. De volta a Lisboa, Miguel encontrou João ansioso. Como foi? Ele desabou no sofá, pior do que imaginei. Ela me vê como um estranho. João o consolou, mas sugeriu, dê tempo. Enquanto isso, enfrenta o mundo. Há uma manifestação amanhã contra a homofobia. Vamos juntos. Miguel hesitou, mas concordou. Pela primeira vez, andaria de mãos dadas publicamente. No dia da manifestação no Rossio, milhares se reuniram, bandeiras arco-íris tremulando. Miguel sentiu empolgação misturada com medo. Um repórter o reconheceu. Miguel, o que diz aos que o criticam? Ele respondeu, digo que amor não é escolha, mas esconder-se é. João sorriu, orgulhoso. Mas no meio da multidão, um grupo conservador protestava, gritando insultos. Um homem cuspiu em direção a eles, vão para o inferno. O incidente viralizou, aumentando a pressão. No trabalho, o diretor da escola o chamou, alguns pais reclamaram. Dizem que você não é exemplo para as crianças. Miguel defendeu-se, meu ensino é sobre história, não minha vida pessoal. Mas o diretor avisou, cuidado, ou pode perder o emprego. Em casa, mensagens de ódio chegavam online, anônimas e cruéis. Enquanto isso, em Braga, Dona Maria lidava com o falatório. Na igreja, o padre a consolou, ore por ele, Maria.
É uma provação. Mas as amigas cochichavam, coitada, com um filho assim. Ela defendeu Miguel pela primeira vez, ele é meu filho, e eu o amo. Mas internamente, lutava com dogmas religiosos versus amor maternal. Miguel ligou para ela dias depois. Mãe, preciso de você. Ela suspirou, venha no fim de semana. Mas sozinho. Ele obedeceu, deixando João para trás. Na casa, conversaram calmamente. Dona Maria admitiu, eu sabia, no fundo. Mas ignorei. Miguel chorou, porque me forçou a mentir. Ela, por medo. Braga não perdoa. A visita terminou em trégua frágil. Mas ao voltar, Miguel descobriu uma traição. João, frustrado com as hesitações, havia postado fotos deles juntos online, sem avisar. Para mostrar que estamos juntos, explicou. Miguel explodiu, você me expôs mais. E se minha mãe vir? A briga foi intensa, revelando rachaduras no relacionamento. A postagem de João viralizou, atraindo mais atenção. Amigos parabenizavam, mas haters atacavam. Miguel, furioso, passou a noite no sofá. Você não respeita meus limites, acusou. João rebateu, e você não respeita nosso amor. Sempre escondendo. A discussão escalou para questões profundas, confiança, compromisso, o preço de viver autenticamente. No dia seguinte, Miguel foi ao trabalho tenso. Alunos o parabenizavam, professor, você é corajoso. Mas um pai conservador retirou o filho da aula, não quer influências ruins. O diretor o suspendeu temporariamente, até as coisas acalmarem. Desempregado de fato, Miguel se sentiu perdido. Tudo por causa de uma declaração, lamentou para João, que se desculpou, eu errei, mas precisamos lutar juntos. Dona Maria, vendo as fotos online através de uma vizinha, ligou chorando, quem é esse homem? Você me humilhou mais. Miguel explicou, é João, mãe. Meu namorado. Ela desligou, mas horas depois, mandou mensagem, venha com ele. Quer conhecer. Surpreso, Miguel aceitou o convite para o fim de semana. A viagem a Braga com João foi nervosa. No carro, discutiram estratégias, seja você mesmo, Miguel disse. Chegando, Dona Maria os recebeu friamente. Entrem. Na cozinha, serviu chá, olhos fixos em João. Então, você é o motivo de tudo isso. João, calmo, não, senhora. O amor é o motivo. Miguel é um homem bom. A conversa foi tensa. Dona Maria questionou, e a igreja? O casamento? Filhos? João respondeu, Portugal permite tudo isso para nós. Amor não tem gênero. Miguel interveio, mãe, eu quero sua bênção, não aprovação imediata. Ela chorou, eu criei você para ser feliz, mas isso dói. João compartilhou sua história, família aceitadora, mas lutas iniciais. Dê tempo, senhora. A noite terminou melhor, com Dona Maria cozinhando para eles. Não entendo, mas vejo que ele te faz sorrir. De volta a Lisboa, Miguel sentiu esperança. Mas o desemprego pesava. Procurou vagas, mas rumores o seguiam. João o apoiou, use isso. Torne-se ativista. Miguel aceitou um convite para uma entrevista em rádio. Falou sobre discriminação no trabalho, na família. A repercussão foi mista, apoio de jovens, críticas de conservadores. Um político local de direita o atacou publicamente, pessoas como ele destroem valores portugueses. Miguel rebateu em uma carta aberta, ganhando aliados. Mas a pressão afetou o relacionamento. João, sobrecarregado no trabalho, discutia mais. Você se arrepende de se assumir? Miguel negou, mas duvidava internamente. Uma noite, após uma briga, João saiu, preciso de espaço. Miguel, sozinho, questionou tudo. Dona Maria ligou, vi sua entrevista. Estou orgulhosa, filho. Isso o fortaleceu. Ela visitou Lisboa pela primeira vez, ficando no apartamento. Viu Miguel e João interagindo, rindo. Talvez eu esteja errada, admitiu. Mas ao voltar a Braga, enfrentou boicote na costura, clientes conservadores a abandonaram. Miguel, sabendo, mandou dinheiro, mãe, venha morar aqui. Ela recusou, minha vida é aqui. A culpa o consumia. Então, veio uma oferta, uma ONG LGBT o convidou para palestrar. Aceitou, viajando pelo país. Em Porto, encontrou resistência, manifestantes jogaram ovos. Ferido, mas determinado. João voltou, reconciliando,
senti sua falta. Mas uma traição maior veio. Um amigo de João revelou que ele havia furtado com outro em uma festa. Confrontado, João admitiu: foi um erro, eu estava confuso. Miguel, devastado, questionou: é por causa da pressão. A briga foi épica, terminando em separação temporária. Sozinho novamente, Miguel mergulhou no ativismo para esquecer a dor. Palestras em escolas, universidades, até em Braga. Lá, enfrentou o padre local: você corrompe os jovens. Miguel rebateu: eu ensino verdade. Dona Maria o apoiou publicamente pela primeira vez, indo à palestra. Meu filho é valente, disse a uma vizinha. Mas a traição de João doía. Eles se encontravam esporadicamente, tentando consertar. Eu te amo, mas errei, João dizia. Miguel perdoava aos poucos, mas a confiança estava abalada. O preço do amor é alto, refletia. No trabalho, uma nova escola o contratou, valorizando sua coragem. Alunos o admiravam, mas desafios persistiam: bullying homofóbico. Miguel criou um grupo de apoio, ajudando jovens como ele fora. Dona Maria, inspirada, confrontou a igreja: Deus ama todos. Perdeu amigas, mas ganhou respeito de outros. Visitava Lisboa mais, cozinhando para o casal. João é bom para você, admitiu. Mas um escândalo surgiu: um tabloide publicou mensagens privadas de João com o flerte, vazadas por um amigo. A mídia explorou: ativista gay trai companheiro. Miguel, humilhado, confrontou João: você destruiu tudo. João jurou inocência no vazamento, mas o dano estava feito. A família de João, liberal, o defendeu, mas Miguel se isolou. Dona Maria veio: filho, perdoe. A vida é assim. Ele chorou: mas dói tanto. Ela: eu perdoei seu pai, mas não voltei. Escolha com o coração. Miguel decidiu terminar: preciso de tempo sozinho. João, devastado, partiu. Miguel focou no ativismo, mas a solidão o consumia. Uma noite, em um bar, encontrou um ex-aluno gay, sofrendo rejeição familiar. Aconselhou: seja forte. Isso o fez refletir: valia a pena. Meses depois, uma lei nova sobre proteção LGBT foi debatida no Parlamento. Miguel testemunhou, contando sua história. Ganhou aplausos. João estava lá, na plateia, olhos marejados. Reencontraram-se após: sinto sua falta. Miguel: eu também, mas precisamos mudar. Decidiram tentar de novo, com terapia. Dona Maria, vendo o progresso, organizou um jantar em Braga. Vizinhos curiosos vieram, alguns apoiando, outros não. Um confronto: um vizinho acusou: você trouxe vergonha. Dona Maria defendeu: vergonha é odiar. O jantar terminou em tensão, mas fortalecendo laços. Miguel sentiu que o preço pago valera: liberdade, amor, mudança. Com o relacionamento reatado, Miguel e João enfrentaram desafios juntos. Casaram-se em uma cerimônia simples em Lisboa, com Dona Maria como testemunha, chorando de alegria misturada com dúvida. Que Deus os abençoe, disse, mesmo questionando internamente. A mídia cobriu: história de superação. Mas atas online persistiam, enviando ameaças. No emprego, Miguel ascendeu, tornando-se coordenador de programas antidiscriminação. Ajudava famílias como a sua, mediante conflitos. Uma mãe o procurou: meu filho é como você. Como ajudo? Ele aconselhou: a AME é primeiro. João, no advocacia, defendia casos de direitos LGBT, inspirado pela jornada. Mas o passado os assombrava, desconfiança ocasional levava a brigas. Você me traiu uma vez, Miguel dizia. João: e paguei o preço. Aprendi. Dona Maria adaptou-se lentamente. Em Braga, formou um grupo de mães de filhos LGBT, surpreendendo todos. Mudança vem de dentro, pregava. Perdeu clientes, mas ganhou propósito. Um ano após o coming out, Miguel refletiu em um diário: paguei com dor, mas ganhei liberdade. Mas um incidente final testou tudo: um ataque homofóbico em uma manifestação. João foi ferido, hospitalizado. Miguel, ao seu lado: não aguento perder você. João recuperou-se, e o incidente uniu-os mais. Processaram os agressores, ganhando o caso. A vitória foi simbólica para Portugal. No fim, Miguel visitou Braga com João. Dona Maria os recebeu calorosamente. Vocês são minha família. Mas Miguel questionava: valer o sofrimento? A vida continuou, com altos e baixos. Miguel escreveu um livro sobre sua história, inspirando milhares.
mas o preço, traições, perdas, dores, permanecia. Foi certo Miguel se assumir publicamente, mesmo sabendo o custo para sua família e relacionamento.